O Robert traz muitos ensinamentos muito legais nesse livro, mas tem um deles que eu acredito que seja o principal e que realmente pode transformar a sua vida. Ele defende a ideia de que as coisas mais importantes que alguém pode ter são os seus conhecimentos e a sua mentalidade. Ele defende a ideia de que esses são bens ativos, ou seja, geradores de renda. São coisas que você tem que ninguém vai lhe tirar e que vão ser capazes de aumentar seu faturamento ou diminuir seu faturamento. Esses conhecimentos são conhecimentos em várias áreas, não apenas naquela que você atua, não apenas na sua profissão, e também muito autoconhecimento, conhecer a você mesmo. Porque aquele que se torna ignorante de si é como se ele tivesse uma venda nos olhos dele, em que ele não conseguisse compreender a total realidade. E a sua mentalidade é a sua forma de pensar, são as crenças que você tem. Então, juntando esses dois aqui, esse é o seu bem mais ativo, mais gerador de renda, a coisa mais importante da sua vida. Um ponto crucial e determinante se uma pessoa vai ter sucesso ou não, que o Robert defende, é o quanto ela consegue desaprender e aprender novos conceitos. Algumas pessoas são extremamente inflexíveis à mudança. Elas não gostam de perceber que as coisas evoluíram, que as coisas mudaram, que elas precisam se adaptar. Isso a gente chama de inflexibilidade psicológica, que é quando a gente coloca uma ideia na cabeça e ninguém mais tira. As famosas pessoas teimosas que têm dificuldade de mudar de pensamento, que têm dificuldade de se desapegar de crenças, de tentar olhar por outras perspectivas, que ruminam muito, que ficam presas num loop de pensamentos, essas pessoas elas têm uma rigidez mental muito grande que pode atrapalhar o sucesso dela em várias áreas da vida. E é isso exatamente que a gente trabalha com os nossos pacientes em terapia, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo vem de forma de pensar, crenças, pensamentos, comportamental das suas ações. Ou seja, as ações, os comportamentos que você tem estão intimamente ligados a como você pensa. E compreender o que você pensa, como você pensa sobre dinheiro, no caso do Robert aqui que ele está falando, é vital para você compreender o que você faz com o dinheiro e conseguir mudar a sua percepção, as suas crenças e o seu sucesso financeiro. E pode parecer muito estranho desaprender o que já foi aprendido, mas simplesmente existem crenças, ideias que não fazem mais sentido hoje em dia e que você muitas vezes pode carregar há muitos anos. A maioria das nossas crenças e das nossas formas de lidar com várias áreas e coisas na nossa vida vem nada mais, nada menos do que da nossa família. A nossa família, ela criou muitas regras, muitas crenças de como o mundo, de como as coisas devem ser e passaram para nós quando a gente era criança, adolescente. Quando a gente se torna adulto, a gente se torna mais consciente e mais autorresponsável. Ou seja, ok, era assim que a sua família te ensinou, mas a partir de agora você tem uma chave na mão de poder mudar isso. Esse também é o processo que muitos pacientes passam dentro da terapia, ter que desaprender coisas que eles pensavam e acreditavam sobre si mesmos, sobre os outros e sobre como o mundo funciona. E aí, dá esse espaço para a gente poder criar novas ideias, para a gente poder ter novas crenças. É uma revolução interna que a gente precisa fazer. Segundo o que o Robert explica no livro, essa é a característica, a habilidade mais importante para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. A sua habilidade de se tornar mais flexível, de se adaptar às mudanças e de estar sempre em transformação de si mesmo. E também é verdade que quando você não sabe o que você pensa sobre algo, você pode olhar para o seu comportamento. Então, como que você está lidando com o seu dinheiro hoje? Você é uma pessoa que gasta bastante? Você é uma pessoa que poupa bastante? Você sabe investir, não sabe investir? Você compra muitas coisas caras, muitas coisas de marca? Você não faz isso? Como você vem lidando com o seu dinheiro vai te dar a ideia do que você pensa, quais são suas crenças com relação ao dinheiro. Robert também enfatiza a ideia de que a gente tem que parar de apontar o dedo para as outras pessoas e olhar para nós mesmos, porque se a gente perceber que o problema é a gente vai ter a chance de poder se olhar, se melhorar, se tornar mais inteligente e mais sábio.
Enquanto esse foco no julgamento alheio, dos olhos para fora, né, de olhar para a grama do vizinho, isso acaba nos tirando esse poder de poder mudar a nossa vida. Porque a gente vai estar tão voltado para fora que não vai sobrar tempo, espaço mental para a gente pensar em nós. Então, de todos os ensinamentos que esse livro traz, para mim esse é um dos mais importantes, se não um dos mais primordiais, e ele já está no início do livro para a gente entender, para a gente refletir, porque ele é a base de tudo, a forma como a gente pensa é a base de tudo. Então, aprender isso sobre você é o maior poder que você tem em mãos. Me conta aqui nos comentários se você gostaria de ler, se você já leu, o que você achou desse livro.